Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz com todos. Hoje nós vamos entrar dentro daquela divisão que nós fizemos sobre a salvação como tema, e nós colocamos ali 3 partes que são a regeneração, a justificação, e hoje nós vamos ver a terceira parte, que é a santificação. Então vamos ver o que a Bíblia nos traz sobre a questão da santificação. Ok? Então, venha comigo. Pastor Paulo Rogério da Cunha falando de Boston. Aula número 15. Ok? A santificação. E então, eu coloquei um texto que está na carta de 1 a Pedro, capítulo 1, do verso 15 ao 16, sobre o assunto santificação, que diz o seguinte: mas, como é santo aquele que vos chamou, está vendo que aqui já engloba, né, a questão da regeneração, aquele que vos chamou. Então, Jesus veio para salvar. Você nasceu novamente, de novo, novo nascimento, regeneração, o aceitou como Salvador. A partir de agora, você anda no trilho do Mestre, no trilho de Cristo. Então, como é santo aquele que vos chamou, o trilho em que você está andando hoje como cristão, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, a santificação, ela busca o processo do cristão buscar as coisas do alto. Então, a santificação, ela passa a ser um processo na vida cristã. E é um processo contínuo e sem interrupção. Porque assim é que Deus pede a nós, que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Como o Espírito Santo que habita em nós é santo. Como Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, também é santo. Então, nada mais, nada menos que nós, como filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, sejamos santos. Porque não pertencemos à família de Deus e ele não é santo. Então, temos que buscar a santidade. Temos que buscar a santificação, né? Que é o terceiro processo da salvação. Então, você está vendo que é um processo gradativo. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu sou justificado dos meus pecados por Deus e pela morte sacrificial de Cristo. Sou nova criatura. Eu tenho um mandamento, ide pregai o evangelho. Nós vimos que Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo. E agora, dentro da família de Deus, pertencente à família de Deus, né, a igreja de Cristo, eu vou entrar num processo em que eu vou buscar a santificação, porque assim Deus pede. Foi o versículo que nós lemos: sede santos, porque eu sou santo. Então é isso aqui o processo da santificação. Eu também busquei isso aqui, ó, do pastor Marcos Gama, da cidade de Beberibe, no Ceará, Brasil. Eu achei interessante. Então, o que é o processo da santificação? Antes da regeneração, eu era uma velha criatura.
estava atolado no pecado. Porque os que segundo a carne inclinam para as coisas da carne. É o que diz Romanos 8:5. Não é? O mundo me dominava. Ao ouvir o evangelho da salvação, eu me converti. É uma conversão. Essa conversão eu posso chamar de quê? De regeneração, de novo nascimento. Eu me torno nova criatura em Cristo, porque somos nova criatura a partir de agora, não é? Meus pecados foram justificados, eu entendi a palavra e aceitei o Senhor Jesus. Esse sou eu. E aí, agora, o que é a questão da santificação? Antes, eu não falei lá no início que a gente buscava as coisas da carne? Agora, mas os que são segundo o Espírito buscam as coisas do Espírito. O Espírito está em maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, nós buscamos fazer a vontade de Deus, estar no caminho de Deus. E não há mais condenação. Por quê? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora, se antes da regeneração e da justificação, a minha inclinação era carne e morte, agora o meu foco e inclinação é espírito. E o espírito, ele traz vida e paz. Ok? E agora o centro da minha vida é Cristo e não o mundo. Eu estou voltado para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Aqui começou o processo da santificação. O processo da santificação, ele começa no exato momento em que eu me converti e vi que eu precisava ser uma nova criatura. Ali começa o processo da santificação. Ela não é uma coisa imediata, mas é uma coisa que acompanha a vida do cristão. Ok? A regeneração, o novo nascimento é imediato. A justificação pelos pecados é imediata. Porém, a santificação é um processo que começa no momento em que eu me converti e acompanha a minha vida cristã, acompanha a minha comunhão com Deus. E eu devo desenvolver a santificação. Né? Então, está aqui, ó. O que é a santificação? É a obra da graça de Deus pela qual somos separados do ego e da natureza pecaminosa pela concessão do Espírito Santo. Somos separados para santidade e serviço a Deus. É aquilo que eu disse, eu deixo de servir ao mundo. Eu sou, eu aconteço, eu faço. É o ego humano. Ele é substituído pelo Espírito Santo, que passa a ser o dominador da minha vida. E não eu passo a ser o dominador da minha vida. Né? Então, o egoísmo que estava em mim é transformado pela concessão do Espírito Santo e eu sou transformado, regenerado. E aí eu busco as coisas do alto. Eu não busco as coisas que eu acho que é certo, mas sim as coisas que são do alto. Não é? E isso nos remete à santidade e ao serviço para Deus. Olha o que diz Romanos. Gente, estudem a carta de Romanos. Certo? Ela é maravilhosa. Ela não é complicada. Ela é maravilhosa. Alguns aqui querem colocar complicação nelas, devido a esse novo evangelho. Não existe novo evangelho, porque o evangelho é as boas novas. Não existe boas novas. Boas novas. As boas novas existem há quase 2000 anos. Jesus passou, pregou, morreu e ressuscitou. Essa é a boa nova. Essa boa nova já está há 2000 anos na Terra.
não é? Vamos lá, vamos ler o versículo aqui. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tem que acontecer na sua vida, para que o processo de santificação seja uma verdade no seu caminhar aqui no mundo. E veja que se nós, né, nos apresentarmos de uma forma viva, quer dizer, nos apresentarmos de uma forma... esqueci a palavra, vamos deixar viva mesmo. Um sacrifício vivo, quer dizer, se dedicar, se aprofundar nas coisas de Deus. Então, é os nossos corpos, num sacrifício vivo, santo. Então, aqui, buscando as coisas que são do alto, é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quer dizer, eu começo a ter a minha razão não ligada ao meu egocentrismo, mas sim ligado às coisas de Deus. Eu começo a não me conformar com este mundo. Quer dizer, eu sou crente, mas vou continuar fazendo as coisas que eu fazia. Não, eu tenho que ir deixando. Ou deixar mesmo, né? E me transformar pela renovação do entendimento. Então, isso passa pela nossa mente. Eu tenho que me transformar pelo entendimento, de entender que isso que eu estou e sou foi pela graça de Deus, manifestada através do seu Filho na cruz do Calvário, e pelo Espírito Santo que agora habita em mim. E se eu dou lugar ao Espírito, ele mesmo me faz levar à renovação desse entendimento. Sabe para quê? Para que eu experimente, não é para que o mundo experimente, não, irmãos. Primeiro sou eu, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sou eu que vou experimentar. E para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que estar me santificando dia a dia. É um processo. Então, o que é a santificação? Então, buscar sempre trilhar pelo caminho da perfeição, como Deus pede aos seus servos. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5 e 8. Isso não é um convite para fazer tudo com perfeição. Não. É um convite para entender melhor o plano de Deus para aqueles que são seus filhos. Isso não acontece instantaneamente. Aquilo que eu disse começa no momento em que eu fui regenerado, em que eu aceitei a Jesus. E isso vai acontecendo gradativamente na minha vida de cristão. Isso está ligado diretamente à mudança de um caráter humano para um caráter cristão, dentro dos preceitos de Deus. Então, o caráter cristão, tá? Ele está muito ligado ao processo da santificação. A mudança desse caráter humano, não é? Para um caráter cristão passa pelo processo da santificação, da qual eu tenho que me encaixar. Eu tenho que estar nele.
E santificação é o seguinte, o que que é? É ter domínio sobre o pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6:14. Ah, pastor, é muito fácil falar ter domínio sobre o pecado e tal. É ter domínio sobre o pecado. Ah, mas e se acontecer alguma coisa no meio do caminho, e o pecado, ele deve ser uma exceção e não uma prática. A prática era antes da regeneração, do novo nascimento. Agora não. E ele não pode ter domínio sobre nós. Por causa do nosso entendimento, que foi transformado, nós percebemos e entendemos se o que estamos fazendo, o pecado está tendo domínio sobre nós. Ou se nós, vendo as coisas destrutivas que o pecado traz, nós fugimos dela. E isso vai ser o quê? A gente tendo uma vida santificada, com certeza nós teremos um relacionamento próximo de Deus. Consequentemente, com esse relacionamento, com esse trilhar da santificação, não é? E esse relacionamento próximo a Deus, consequentemente, nós vamos conhecer e saber aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. E assim sendo, o pecado não nos dominará. Porque o propósito é conhecermos o padrão do caminho que Deus pede para nós seguirmos. A partir do momento em que nós entendemos o padrão de Deus para a vida do cristão, o pecado não tem domínio sobre nós. E nós estamos, né, no terceiro ato da salvação, que é nos santificando, não nos conformando com o mundo. O apóstolo João ele escreve em 1 João 3:9, aquele que é nascido de Deus, quer dizer, regenerado, não peca habitualmente. Olha, você vê, não peca habitualmente. Então significa que pode pecar? Pode, mas só que isso, então beleza, eu posso pecar e tal, isso aqui. Não, não é, porque a mente é de Cristo, não é? Se a mente é de Cristo, nós vamos evitar. E não vamos usar como desculpa esse versículo para pecarmos, mas sim usá-lo para não pecarmos. Né? Eu vou começar a ler de novo. 1 João 3:9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Se nós somos regenerados e justificados, e aquilo nós nos tornamos nova criatura, né? O pecado não pode continuar em nós. Está vendo que uma coisa liga a outra? E se o pecado, não é, não pode continuar em nós, nós não podemos continuar no pecado, porque nós somos nascidos de novo, significa que nós vamos nos dedicar à santificação diariamente, a entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. O que é santificação ainda? É ter uma vida totalmente dependente da graça de Deus. E buscar constantemente desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. Então, lê lá qual que é o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 e 25. Lê depois. Não é? Então, nós somos dependentes da graça de Deus e buscamos constantemente estar em equilíbrio e fazendo a vontade do Espírito Santo que habita em nós. Ok? Esse é o processo da santificação. E aqui nós encerramos o ciclo dos três: regeneração, justificação e santificação.
Gente, tem muito mais coisa dentro desses 3 temas, mas muito mais coisas. E eu peço que vocês se aprofundem. Aqui eu fiquei no raso, mostrando apenas as questões principais, a introdução de cada coisa. Mas busque se aprofundar nesses 3 temas. Com certeza, você vai aprender muito e, principalmente, vai entender o que Deus quer de você como cristão. Amém? Então fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.